Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do AI Summit Podcast. Esse evento aqui que acontece toda terça e quinta está virando uma coqueluche, tem muita gente bacana vindo prestigiar aqui o nosso evento. Então, me apresentando para quem está vindo aqui a primeira vez, eu sou o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor. E hoje nós temos aqui um podcast exclusivo para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. É meio enviesado isso aqui, um pouco cheio de bias esse negócio aqui, porque eu fui aluno do Mackenzie de graduação, de mestrado, e hoje a gente está aqui com 3 feras, uma delas em especial aqui que está do meu lado, que é o Lucas. A gente tem aqui o professor Dirceu, que ele foi meu professor quando eu fui aprovado lá para fazer o MBA da FCI, mas logo na sequência eu acabei sendo aprovado no doutorado da Universidade de Aveiro, abandonei, mas pretendo voltar. E o professor Bruno aqui, representando a Escola de Engenharia, mas eu não vou falar deles não. Aqui, como já é tradição no nosso podcast, vou pedir para cada um se apresentar, sempre em ordem alfabética. Professor Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Muzi. É um prazer estar aqui com você. Fique à vontade, pode fazer o seu comercial à vontade. Vou fazer o merchan, tá certo. Então, meu nome é Bruno, eu sou professor da Escola de Engenharia, trabalho no Mackenzie há aproximadamente 13 anos. Atualmente eu coordeno o curso de Engenharia da Computação da Escola de Engenharia Mackenzie. Sou doutor aí, e mestre na área de Engenharia Elétrica, mais especificamente trabalhei boa parte da minha vida no desenvolvimento de sistemas de automação elétrica, monitoramento, IoT, né, o famoso Internet das Coisas. E agora a gente tem começado a aprender com muita gente, né, a parte de inteligência artificial e se envolver em projetos nessa área. A gente está aí começando a explorar essa área e aprender, né, sobre o que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. 13 anos de Mackenzie é muita coisa. Professor Dirceu. Professor Dirceu tem mais. Eu nem vou falar a minha idade para não assustarem o tempo que eu tenho de Mackenzie, né? Já tenho plaquinha de patrimônio, né, Bruno? Bruno, você já está quase chegando lá. O Bruno é novinho. Bom, eu sou Dirceu, eu coordeno hoje os cursos de especialização Lato Sensu da Faculdade de Computação e Informática. Já estou há algum tempo coordenando esses cursos. Hoje a gente tem aí 7 cursos que a gente tem oferecido aí com bastante sucesso. Um curso todos na linha de MBA, em Engenharia de Dados, DevOps Engineer, Agile, Project Management and Business Agility, Governança Digital, ProTOps, Proteção de Dados, IA e Data Science para líderes e Ciência de Dados também. Estamos construindo novos cursos aí, é um prazer enorme a gente estar aqui, porque a gente está trabalhando aí exatamente nos cursos de IA, né? Um IA para saúde, um IA para negócio, depois a gente conversa um pouquinho, depois na segunda rodada. E maior prazer estar aqui para falar um pouquinho da nossa faculdade, falar um pouquinho dos nossos cursos e principalmente falar um pouquinho de IA, que está aí mudando a vida de todo mundo, não é isso? Das pessoas, das empresas e particularmente das academias, né? E aqui a gente está com o Lucas. O Lucas, quando entrou aqui, ele veio substituir a professora Daniela, que é a diretora da FCI, que teve um imprevisto, não pôde vir. Aí quando ele entrou aqui, eu falei assim, pô, você sabe alguma coisa de IA, menino? Né? Já perguntei assim na lata dele. Aí eu disse, não, mas eu já sou formado, eu já sou mestre, eu estou fazendo doutorado. Você está com quantos anos? Estou com 23. Cara, esse menino é um fenômeno. Sem prazer, dúvida. Lucas, estar aqui com a gente, representando aí eu vou soletrar aqui porque não deu para decorar. É a Liga Acadêmica de IA e Ciência de Dados da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. É um prazer aqui, é uma oportunidade imensa. Eu acho que está representando aqui a iniciativa estudantil também do Mackenzie, que está atuando aí na área de inteligência artificial, né? Então, só me apresentando, né? Eu fui formado na FCI, em Ciência da Computação. Eu tenho 23 anos, mas eu sou mackenzista há 20 anos também. Eu nasci praticamente no Mackenzie, então estou desde pequenininho aqui. Aproveitando essa oportunidade que é estudar nessa instituição, né? Para mim é um privilégio imenso. 20 anos de bolsa também, então foi sempre a minha intenção estar aproveitando as oportunidades que o Mackenzie está sempre oferecendo para a gente e também permitindo que outros alunos possam usufruir dessas oportunidades estudantis, né? Então, minha área de pesquisa em IA é mais voltada na área de linguística, né? Representação do conhecimento científico. Então, a princípio seria uma ferramenta de auxiliar os pesquisadores no trabalho de pesquisa deles, otimizar o trabalho de pesquisa deles.
Então, acho que ao longo da discussão aqui a gente pode ir detalhando alguns dos projetos também que a gente desenvolve lá na Liga Acadêmica também, que ela proporciona essa oportunidade para vários alunos também se desempenharem o trabalho na inteligência artificial, né? De forma prática e aplicando os conhecimentos em projetos com parcerias, com empresas, com outras entidades internas do Mackenzie, com outras ligas acadêmicas do Mackenzie também, temos alguns projetos. E, novamente, é um prazer imenso estar com grandes mentes aqui nessa área de IA e espero contribuir de alguma forma aqui na discussão. Eu queria dar uma atravessada já, Muzi, e tá perguntar para ele autorizado. assim, ó, fala um pouquinho o que é uma liga acadêmica, né? O que é uma liga Para quem acadêmica? efetivamente está nos ouvindo, está nos assistindo, às vezes não sabe o que é uma liga acadêmica, né? Eu acho Sim. que é legal isso aí. Até para impulsionar os outros que vão Exato. vão fazer agora a inscrição para o vestibular, né? Isso, Exatamente. A importância da na formação, né? Porque você vai explicar, acho que é uma atividade fora da sala de aula que contribui muito aí para a formação, né? Exatamente. Que o Mackenzie oferece um diferencial. E o quanto você aí. está crescendo, né? Por estar na Verdade. liga. Uma liga acadêmica é uma atividade extracurricular, né? Ela é liderada por alunos, então é um grupo de alunos que tem interesse em um tema específico, né? No caso, a gente escolheu o tema de inteligência artificial, né? Então foi em 2019 que eu vi um anúncio num dos painéis da faculdade falando dessa possibilidade de ligas acadêmicas, né? A princípio, a FCI não tinha nenhuma liga acadêmica na época, né? E até hoje a nossa liga é a única da FCI, mas nesse próximo semestre já tem pelo menos 2 ligas aí sendo organizadas em outros tópicos também. Então, nas ligas, a intenção é fornecer um hub, né? Um local que os alunos possam trocar figurinha, trocar conhecimento sobre o tema em específico, no caso IA e ciência de dados, e desenvolver alguns projetos de aplicação. O tema de IA, a minha intenção na época foi antecipar a capacitação dos alunos, porque as disciplinas de IA e ciência de dados, na época a gente não tinha um curso ainda de ciência de dados, né, acho que na FCI, e as disciplinas de inteligência artificial elas estavam ali para o final do curso, ou seja, numa época que os alunos já estão empregados, já estão desenvolvendo outras atividades, então a intenção foi antecipar, né, de forma precoce assim, o desenvolvimento em IA, para que os alunos tenham essa oportunidade de explorar esse campo, né? Que é a proposta da Liga, né? Trazer o exato. aluno para uma realidade em relação ao conteúdo. A gente tem uma ação também legal lá na engenharia, para os alunos, que os alunos do FCI também podem fazer, não só os alunos da engenharia, que é o projeto integrador, que é você se capacitar num tema toda semana ali no encontro tutoriado para o professor para desenvolver uma aplicação no final. E a gente está com um projeto integrador voltado a ChatGPT. Então você desenvolveu aplicações em Python utilizando a API do ChatGPT. Bacana E aí demais o aluno isso. aprende a manipular a API e ele desenvolve ali o que ele quer depois com isso, né? Ele pode desenvolver o seu programinha em Python lá para chamar a API para resolver lá, né, o nicho que ele deseja ali. Sai umas coisas interessantes. Só sei que aqui nesse painel de hoje aqui eu queria saber se dá para contar como horas complementares, né? É o que todo aluno quer, né? Acho que essa É isso aí. Eu vejo o tema hoje, IA, tão importante e tão na cabeça dos alunos que a gente sempre tem uma amostra de TCC, então a gente divide o trabalho de conclusão de curso em fase 1 e fase 2. A primeira fase, o pessoal apresenta banners com a proposta do trabalho, objetivo, como vai desenrolar e as possíveis conclusões, ou seja, a ideia. E no 2, efetivamente, o pessoal faz o desenvolvimento total e executa. Assim, ó, a grande maioria, né, neste semestre agora, tem muito puxado para o IA. Isso é muito gratificante, porque são tendências que a gente percebe que os alunos estão buscando dia a dia para os trabalhos de conclusão. Estão trazendo a aplicabilidade e tentando buscar aplicabilidade para o dia a dia. É que eles estão tentando aprofundar esse mesmo que o mercado está demandando. Exato, né? não é mais aquela coisa só conceitual como se via antes, né? Agora, por exemplo, teve um aluno que foi apresentar como que IA pode ajudar na formatação dos concertos. Porque ele adora música, ele participou de vários concertos e viu muitas coisas que acontecem por problemas que poderiam ser evitados. Por exemplo, período de realização de concertos dentro de espaços abertos. Períodos chuvosos. Você vê os grandes concertos que são feitos aí? Todas as vezes chove. É sabido que existem períodos no ano... O clima é cíclico. Que o clima é mais seco. Por que não se faz naquele período?
Por que não Falta aquilo que eu falei com ele dos bastidores, né? Tem que ter planejamento, né? Tudo tem que ter planejamento. Então, Exatamente. aí ele querendo... Aí ele é uma definiu... ferramenta que apoia o planejamento. Ele definiu efetivamente um nicho de necessidade de pilares e vai usar IA efetivamente para implementar cada um daquele nicho. Achei fantástico isso. É que a gente está vivendo... Olha só. Eu acho que é isso. A IA está impactando... A gente está vivendo uma espécie de outra revolução industrial, né? Eu comparo a máquina a vapor, a internet, foram evoluções que impactaram todos os setores da economia. A gente está vivendo isso com a IA. Só que a IA a gente ainda está num momento que eu acho que tem uma interrogação, né? Eu acho que é a mesma coisa que acontecia ali no final dos anos 90. A gente sabia que existia a internet, sabia que era muito legal, tinha um grande potencial, mas e aí, como ganhar dinheiro com isso efetivamente? Como massificar isso? A gente ainda está descobrindo o potencial da IA, né? Tem uma... É muito exploratório. Daí o papel da universidade é trazer... Mas, assim, as grandes revoluções acontecem em dois momentos muito distintos, né? Nas guerras e na universidade, onde você tem grandes saltos tecnológicos, né? Só que a gente está vivendo um momento agora em que, enquanto a internet demorou 20 anos para poder rodar, a gente está falando de Facebook que demorou 7 anos, a gente está falando de ChatGPT que demorou 3 meses para poder atingir as 100 milhões de usuários. Popularizado. Né? Hoje uma criança de ensino médio, ela pois utiliza o ChatGPT a minha netinha Alice já usa ChatGPT, inclusive ela é o avatar do site do AI Summit, viu? Então pode fazer pergunta para ela. É verdade. Faz pergunta para ela lá, com o avatar dela responde. Mas, Bruno, eu estou muito interessado que você fale aqui sobre o campus, o Smart Campus do Mackenzie, porque assim, a gente já discutiu em alguns podcasts aqui os lados que não são muito bons da inteligência artificial, né? Um deles é o consumo exacerbado de energia, de água, né? Isso é uma preocupação importante. A gente teve aqui na semana passada um especialista em computação quântica que já tem ideias de se desenvolver a própria IA, a própria computação quântica, resolver o seu próprio problema, né? Conta um pouquinho para a audiência aqui como é que é o planejamento. Eu acho que vocês dois estão envolvidos, né? Do Smart Campus do Mackenzie. A gente tem um projeto Mac Pesquisa, que é um financiamento próprio, uma agência de fomento própria do Mackenzie, que é voltado a gente instalar sensores no campus para sensoriar individualmente os prédios e os pontos de interesse relacionados a consumo de energia e água. Aí, num segundo momento, esse projeto evoluiu, inclusive a partir de uma cooperação da Escola de Engenharia com a Faculdade de Computação e Informática. O professor Leandro Augusto, que é coordenador de pesquisa do Mackenzie, está envolvido no projeto, e outros professores do FCI, aqui como o professor Dirceu. E aí o projeto evoluiu para a gente, a partir do monitoramento dessas grandezas, fazer tanto a previsão de consumo, né, e identificar anomalias. Se tem uma coisa que a inteligência artificial já faz bem, que a gente consegue perceber, é a identificação de anomalia. O que é anomalia? É um comportamento que foge um certo padrão. Então você tem uma empresa, você tem um consumo de energia, né, dado a rotina dessa empresa, das pessoas, né, e o consumo de água, vide a mesma coisa, você tem um padrão. Então quando você tem... Claro, você pode ter falsas anomalias, que a inteligência artificial também deve ser capaz de identificar. Por exemplo, o Mackenzie em dezembro, no final do ano, às vésperas do ano novo, lá, ele tem um consumo de energia bastante baixo. Isso tem que ser identificado não como uma anomalia, mas como uma condição normal. E tem momentos aí do verão, onde você utiliza o ar-condicionado de uma maneira extrema, que você tem um pico de consumo enorme e que não é necessariamente uma falha, né? Então, o que a gente faz? A partir do monitoramento e do histórico do volume dessas grandezas, a gente já está em paralelo investindo no desenvolvimento de algoritmos que possam tanto prever o consumo quanto avisar dessas anomalias que podem indicar, por exemplo, um vazamento de água ou um consumo de energia indesejado que poderia ser mitigado. Mas qual a diferença entre a automação que a gente já conhece, né? Você tem os prédios inteligentes aqui, São Paulo tem muitos, né, que já controla não só a temperatura, mas já liga e desliga o ar-condicionado e já trabalha no consumo de água. Qual a diferença da automação que a gente já conhece com a IA? Com a IA. A automação está muito baseada no input, né? Numa entrada de dados e numa tomada de decisão para atuação, quase em real time, muito rápida. Eu leio uma grandeza, você entra aqui nessa sala, a luz acende.
É um processamento, um sensor que identifica a luz acende. É uma ação direta. Ela não está ligada a uma previsão, a uma predição, né? A uma análise do evento posterior. Então a automação ela tem um input e um algoritmo, a partir desse input, toma uma ação a partir de um atuador. Liga o motor, acende a luz, desliga a energia de um determinado lugar, liga o ar-condicionado, desliga. É uma atuação direta. A inteligência artificial ela atua fazendo a predição. A partir de uma análise, ela prevê o comportamento do que vai acontecer. Eu até orientei um trabalho de TCC recentemente interessante para dar um exemplo de predição, que era um algoritmo para prever o preço do commodities, do milho, por exemplo. Então, baseado num histórico dos preços do milho ao longo do tempo, você identificar quanto que o milho vai custar amanhã. Então, a partir de um histórico, esse algoritmo é treinado e ele realiza a predição. Então, não é uma atuação direta, né? E até deu muito certo isso daí. É claro que depois tem que tratar as anomalias. Tem guerra na Ucrânia. Aí o preço do milho, isso impacta, né? E aí o modelo tem que ser melhorado. Então, já são ferramentas que estão sendo já utilizadas no mercado financeiro, inclusive. Sem dúvida. Né? Sim. Sem dúvida. A inspiração foi daí. Essa coisa é muito importante que você está falando, Bruno, porque, por exemplo, se tivesse em alguns pontos lá no Rio Grande do Sul essas previsibilidades, efetivamente, daria para ter feito muitas coisas. Por exemplo, deslocamento, por exemplo, de um local. Né? Não foi nada tratado. Não havia uma inteligência. Desculpa, não estou criticando, mas assim, não havia uma inteligência, porque muitas coisas básicas poderiam ter sido antecipadas. Né? Por exemplo, está chovendo de novo, está subindo de novo. E as pessoas voltaram. Com o famoso IoT, né, os sensores e a previsão do tempo que já é realizada, você tem modelos que podem ser treinados de IA para fazer uma predição de uma catástrofe como essa. Por exemplo, a produção de arroz, que está dando maior away aí agora no governo, que teve uma compra maluca aí e tal, né? Que tipo de previsibilidade foi feita aquilo? A inteligência artificial poderia ter entrado facilmente nisso, ter trazido todo esse histórico, o quanto eles precisariam guardar, estocar efetivamente para ter esse consumo deste período que, entre aspas, é chuvoso. A inteligência artificial depende muito da qualidade desse dado que vai ser o input para o treinamento. Né? Tendo o dado, é possível. Né? Existe um caminho. A área de engenharia, que, na minha opinião, acredito que vocês vão acabar concordando, talvez seja uma das áreas onde a inteligência artificial mais se aplica, né? A gente tem indústrias inteiras aí que trabalham com muitos equipamentos que são importados e que tem que ter uma predição muito bem feita do que aquilo ali vai precisar ou não de manutenção, qual é a previsão que aquilo ali tem de uma quebra, para você já planejar uma compra dentro de um período adequado, né? Então, assim, quando você me falou lá nos bastidores que você já estava fazendo um projeto de configuração de rede, com a HAL, é isso? É isso. O projeto anterior que eu falei, ele tem um financiamento do MAC Pesquisa e o do Campus Inteligente, também da TEC, que é uma empresa do grupo Embraer, que está envolvida no projeto. Esse segundo projeto que a gente tem desenvolvido no Mackenzie com a Huawei é um projeto voltado para desenvolvimento de inteligência artificial para suporte técnico de usuários, projetistas de redes de computadores. Então, quando você tem uma rede de computador, você tem lá os switches, os roteadores, que são dispositivos que são normalmente configurados por programação, por script. E, claro, que tem pessoas que dominam esse tipo de tecnologia, mas nem todo mundo domina. Então, qual é a ideia? Né? Imagina que eu tenho o meu produto e eu posso oferecer um suporte a partir de uma inteligência artificial para algum tipo de configuração automática. Né? Isso é bastante interessante. Né? Até ontem mesmo, eu tive fazer uma propaganda aqui, que não é propaganda que eu não vou ganhar nada, mas eu tive na FISPAL, que é uma feira que está acontecendo lá no Expo Imigrantes de Alimentos, tecnologias aplicadas a alimentos. Então, por exemplo, você tem uma linha de produção de alimentos, onde você tem numa esteira lá, você passa diversos... você pode, numa mesma setup, ter diversos produtos diferentes sendo embalados, né? Enfim, condicionados ali de alguma maneira. E você identificar esse produto por características dele e, através do histórico, setar, era uma aplicação que não existe. O cara estava falando para mim ontem, eu preciso disso. Se vocês me desenvolverem isso, vai ser muito bacana. Porque eu posso setar a produção a partir, por exemplo, eu coloco lá o peso. A partir das características daquele negócio,
eu tenho um histórico de como ter setado a minha produção para atender aquele novo produto que está entrando em linha. Né? Automatizar um aprendizado da linha de produção de maneira automática. Né? Isso vai dar um ganho absurdo, porque como é que é feito hoje? O operador vai lá e digita como tem que ser. Para não monopolizar muito nos professores... Desculpa, eu estou falando demais. O professor fala demais. Me corta. Eu falo demais. Facilmente já tem isso, né? Do que essa medição aí, o cara coloca o produto no caixa isso hoje. É verdade. Coloca o produto no caixa hoje, ninguém identifica o produto. Ele identifica pelo peso, literalmente. Ele tem uma calibragem de uma forma que atômica. Aquele peso identificou o produto e o preço. O Walmart americano faz isso. Que legal. Eu, particularmente, fiz isso uma vez já. Pois assim, eu não estou acreditando. Mas hoje eu fui na Zara aqui no Shopping Janópolis, tem isso. Tem isso também. Eu fui hoje comprar um presente para minha filha, do aniversário da amiga dela. Beijo para minha filha Sofia. Que bom, que bom. E já aproveito para mandar um beijo para minha filha Jade, que vai fazer amanhã 25 anos. Que maravilha. Boa idade. Foi maquinzista. Mas olha só, Dirceu, você e o Bruno monopolizaram aqui o podcast. Manda a gente ficar quieto. Mas assim, eu vou aproveitar esses ganchos aqui. O Lucas, a tua pesquisa, como é que você encara esses indicadores de inovação que você comentou comigo nos bastidores aplicado ao que essas feras aqui falaram? Show. Então, a ideia da minha pesquisa era facilitar o trabalho dos pesquisadores, né, quando eles estão desenvolvendo ali seu projeto de pesquisa, sua tese de dissertação, independente de qual projeto, qual trabalho científico seja, para que ele, no desenvolvimento do texto, seja possível de aplicar um modelo de machine learning, de deep learning, que consiga extrair o significado semântico, o tópico que esteja sendo tratado nesse artigo. Mas como que a gente extrai um tópico e consiga computar de forma a comparar esse tópico com outros artigos e analisar a similaridade? Isso é feito com modelos de deep learning, né? A princípio os transformers, que são os modelos que deram origem agora ao ChatGPT. Então, os transformers eles são modelos que são responsáveis por conseguir extrair representações de textos e para um domínio numérico. E a partir desse domínio numérico, a gente consegue fazer operações como similaridade entre artigos científicos. Então, a partir dessas representações, a ideia é que se eu consigo representar um conjunto de artigos científicos, de uma base científica, e um novo artigo é inserido, a representação desse artigo é inserida nessa base, se ele se distancia um pouco da vizinhança dos demais artigos, pode ser que seja um artigo que tem uma característica inovadora. Ou seja, ele está saindo da caixinha ali dos demais artigos, né? E se a gente faz uma análise... Você vai eliminar o trabalho do professor, então? Ele vai facilitar, fica mais rápido. Ele vai me dar os artigos. Os artigos top ele vai me dar. Fiquei interessado nisso. É fazer, de certa forma... Porque se você faz uma análise... Se eu faço essa representação dos artigos de forma temporal, ou seja, eu vejo a evolução de determinado conjunto de artigos ao longo do tempo, eu vejo que, por exemplo, em 2009 sai um artigo e ele ficou ali sozinho, isolado dos demais. Pode ser será que é um artigo que falou alguma coisa nada a ver, ou ele não se encaixou mesmo no contexto? Mas você percebe que, ao longo do tempo, ao redor desse artigo vai aparecendo outros artigos. Então, esse artigo que foi publicado em 2009, por exemplo, ele deu origem a alguma área de estudo. Referência pode ter sido uma referência. Então, a ideia é mapear essa representação dos tópicos que os artigos estão tratando e juntar isso com métricas mais palpáveis, como referência, índice H dos autores, né? Para a gente conseguir fazer um indicador de potencial de inovação de um artigo, né? Então, você está desenvolvendo seu artigo, você imputa seu artigo na ferramenta, que é a proposta final desse trabalho, e a ferramenta ela diz qual que seria o potencial desse artigo impactar determinada área, né? Então, seria das hipóteses do meu trabalho, seria o mais ousado assim, de resolver o final. Né? Então... Eu vou esperar então para voltar o meu doutorado, o negócio acabar. Vamos fazer a revisão bibliográfica, vai ser mais fácil de fazer. Mas, Dirceu, fala pra gente um pouquinho aí do MacLips. Estou curioso pra caramba sobre o MacLips. MacLips é um grupo, na verdade, né, um laboratório de pesquisa onde existem vários alunos que participam e vários professores, onde traz para a gente soluções de problemas de empresas, problemas da vida atual, né? Então,
a gente tem vários projetos sendo desenvolvidos, alguns deles resolvendo problemas internos, né? Alguns problemas da própria universidade, e outros sendo trazidos aí por empresas. Temos lá projetos com a Santa Casa também, inclusive, que está sendo desenvolvido. Ou seja, são alunos e professores unidos para implementar, na verdade, vamos chamar assim, desde a concepção, análise de requisitos, todo o desenvolvimento, implementação e teste de necessidades ou de dores efetivamente internas ou externas. Muitas coisas também sendo feitas também em pesquisa em inteligência artificial. Esse é um grande diferencial. E eu vejo assim também, né? Existem algumas questões que as próprias empresas elas precisam ter inteligência artificial. Mas como? Onde? Então, essa é a grande pergunta hoje. Eu preciso estar atuando com inteligência artificial. Isso é um diferencial de mercado, isso tem que estar fazendo parte do meu portfólio de empresa. Como e onde? Então, assim, grandes consultorias estão ganhando dinheiro com isso, efetivamente, de, olha, você pode atuar com inteligência artificial aqui, ali. Por quê? Porque hoje, sabe aquele selo? Sabe aquela história de selo de qualidade que tem que ter? O uso da inteligência artificial hoje está tão necessário que as empresas estão buscando. E aí, eu tenho escrito algumas coisas no LinkedIn, e aí a gente traz a grande relação entre essa geração Z e a inteligência artificial. O que é essa relação Z com a inteligência artificial? A inteligência artificial mostra exatamente como é o pulsar dessa geração Z. Elas querem as coisas instantâneas. Elas não aguentam muito. Lucas, geração Z. Não é? Sei lá, eles querem o Silvio Santos tocando um funk. E tem isso lá no Instagram, cantando. Assim, eu acho que a inteligência artificial, ela vem com esse espírito. Ou seja, o próprio músico colocou. 2, 3 meses está girando de uma capacidade, né? A generativa veio, inclusive, para acabar com tudo agora em termos de sentido, e melhorar, né? Deixa eu só fazer uma pergunta, não, só para poder... senão eu vou acabar esquecendo a pergunta. Quando a gente fala da relação da IA com a geração Z, tem um outro contraponto que foi discutido aqui unanimemente em todos os podcasts, tá? Que é a falta do letramento, do conhecimento matemático básico para você operar a IA. Isso é uma falácia ou é uma verdade? Acho que tem 2 pontos aí. Quem realmente desenvolveu como ele que está desenvolvendo inteligência artificial, código, né? Os caras lá que desenvolveram o ChatGPT, aquilo é matemática, é álgebra linear pura, né? Então, quem quer realmente se veredar por esse lado de inteligência artificial, o conhecimento da modelagem desse treco é completamente matemático, né? Sim. Questão de álgebra linear, né? Aquela disciplina ali, cálculo. Então, agora, o que acontece? Por um outro lado, eu não sei se eu entendi a pergunta, quando você fala da geração Z... Não, a grande coisa é o seguinte, que a geração Z ela é muito acelerada, eu concordo com o Dirceu. Quer resolver. Que quer resolver na hora, mas por um outro lado, tem coisas que tem que ser mais planejadas, mais pensadas. A gente tem aí um problema educacional do Brasil que tem um abismo grande da educação pública para a privada. Quer dizer, então, assim, o que se fala muito, e eu tenho até provocado os meus pares com relação a isso, é que você não vai ficar chateado com o que eu vou falar contigo. Mas essa geração, às vezes, não sabe escrever direito, não consegue construir uma frase direito, né? Na sua geração, e eu vou te dizer, você é um ponto fora da curva. Né? Não, tá? Então não dá para botar você nessa panela. Mas, assim, nesta geração tem muito jovem que não sabe escrever uma redação de forma correta, não sabe usar gramática, ortografia, nada, e ao mesmo tempo não sabe fazer uma conta de 1 mais 1/3. A gente está pegando... A gente está na universidade, a gente é professor. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, então nem sou pedagogo, mas vou falar aqui de orelhada, né? E como professor a gente percebe isso. Tem muitos trabalhos hoje sendo feitos no ChatGPT. Questões de escrita, até de matemática, o ChatGPT não faz muito bem, tá? Não vai nessa praia que ele erra coisas bobas às vezes. E quando você faz um curso de cálculo diferencial integral lá na faculdade de computação, na engenharia, ele não vai conseguir fazer, né? Vai fazer errado se fizer.
Mas isso, para um aluno de ensino fundamental e médio, né, que a gente também conversa às vezes com professores, tem um impacto muito grande. Os alunos têm feito trabalhos usando esse tipo de ferramenta. E isso, assim, o que eu percebo é que quando a gente escreve de alguma maneira, é um processo um tanto quanto em real time, aquele negócio que você falou do sensoriamento, do processamento e da atuação. Isso acaba tendo um efeito cognitivo para a questão de aprendizado. Isso eu já vi alguns caras falando também que são psiquiatras e tal. Muito relevante. E quando você transfere isso para uma ferramenta que você põe lá 3 ou 4 inputs e sai pronto, você perdeu uma parte ali da cognição. Com certeza, absolutamente. Isso é uma coisa... Agora, a pergunta é, que eu não sei, porque eu não sou pedagogo também, né? E eu também me pergunto, como você não tem como negligenciar isso, tirar isso do jogo? Fala, o chat ChatGPT não existe, nós não vamos usar isso, a escola, isso não entra aqui. Não me parece um caminho muito bom. Então, o que é como potencializar isso como uma ferramenta também que vai ser incorporada à educação de alguma maneira? Essa é a pergunta que é a proposta que a gente precisa trabalhar nas universidades. Né? E é o que a gente debate o tempo inteiro hoje, né? Que é como a gente tem passado no Brasil, né? A área de computação um pouco menos, mas tem passado também, a área de engenharia muito, né? Uma escassez de alunos querendo esse tipo de carreira, que é uma carreira bastante hard skills, né? E vem um pouco dessa questão que a gente está comentando, né? Quero uma coisa rápida, quero uma coisa difícil. Vai fazer um algoritmo de inteligência artificial. Não é rápido, não. Tem que ter resiliência, né? É verdade. Bom, a gente está agora com 31 minutos aqui do nosso programa. O Dirceu achou que 1 hora era muita coisa, já passou bem rápido. Eu tô com sede. Passou rápido. Vou chamar então Espero um break. Para quem está assistindo também. Eu vou chamar um break aqui para a gente poder fazer o nosso comercial. Daqui a pouco a gente volta. Olá, boa noite. Estamos aqui de volta para a segunda etapa do AI Summit Podcast. Até agora a gente foi bastante consumido pelas teorias da inteligência artificial e agora a gente vai falar de algumas estratégias, né? O Instituto Valor ele tomou a iniciativa no meio do processo de pré-produção do AI Summit de criar um programa chamado Mulheres na IA. Por que a gente tomou essa iniciativa? Em causa própria, tá? Vamos botar falando muito sério. Eu tenho uma filha de 25 anos, eu tenho uma neta, e a nossa percepção enquanto líder de empresa é que as mulheres têm ocupado muito pouco ainda a área de tecnologia e particularmente a área de inteligência artificial, e isso foi refletido quando a gente começou a montar o painel de palestrantes, né? A gente conseguiu uma mulher para ser palestrante, e mesmo assim ela não era de IA, ela era de direito com conhecimento regulatório. A gente conseguiu 4 mulheres para serem mediadoras. Com isso despertou essa curiosidade na gente. A gente começou a fazer algumas pesquisas e acabamos criando esse grupo de mulheres na IA, que vai ter um pré-lançamento online no dia 3 de julho, e no dia 17 de julho nós teremos Mulheres na IA no Cubo, tá? E aí todas as palestrantes são mulheres e com IA. Então, assim, você, Bruno, você, Dirceu, que estão aí na ponta da coordenação disso, você falou uma coisa muito importante que eu concordo contigo, é que a capacidade da mulher de enxergar as coisas é muito maior que o homem. E talvez ela, neste mundo de IA, pudesse colaborar pra caramba. Então, vamos debater esse tema aí. Vamos lá. Quer começar? Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com as mulheres. Amo também. A mulher tem uma capacidade de enxergar mais pilares ou mais vieses do que o homem. Até porque é notório, as mulheres fazem muito mais coisas ao mesmo tempo que a gente. A gente só consegue fazer... Isso é normal. Eu acho que, desde toda a concepção, tá, eu entendo assim. A Faculdade de Computação e Informática tem iniciativa de mulheres em TI, tem grupo para isso, incentiva muito. Eu, particularmente, nos nossos cursos de Lato Sensu, incentivo a participação das mulheres. Convido professoras para atuar com a gente. Recentemente mesmo convidei 3 professoras para atuar com a gente, de um portfólio que a gente tem muito grande de mulheres. Eu tenho professora que dá mentoring e carreiras em engenharia de dados, mulher. Né? Eu acho que é importante essa
essa diversidade, essa construção conjunta. Né? Porque nos cursos hoje também, a gente percebe também a maioria homens fazendo os cursos na área de tecnologia. Né? E quando entra uma mulher professora, puxa, né? Dá aquela puxada, dá aquela valorizada. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, historicamente, essas carreiras hard skills, a engenharia, tecnologia, elas atraíram ao longo da história poucas mulheres. Uma questão, claro, pode ter um viés de preconceito, aquele viés de que existem as carreiras para mulheres e para homens, mas graças às ações de muitas empresas, a gente vê muitos programas aí, Microsoft, por exemplo, é um exemplo, tem programas aí de incentivo à contratação de mulheres e capacitação, a gente tem visto os números aumentarem. Então hoje, por exemplo, na engenharia da computação, lá do Mackenzie, a gente vê ali 20% de mulheres, chegando a 25%, isso é ótimo, porque a gente não tinha um número desse, ainda é pouco, obviamente, mas eu vou dar um dado interessante que eu lembrei aqui. A gente teve a formatura da engenharia do Mackenzie no semestre passado e o CREA dá um prêmio para o melhor aluno de cada curso. Então lá tem engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, engenharia de produção. A gente tem 6 cursos, 5 eram mulheres. Que fantástico. E no universo de muito mais homens. Acho que lá, eu arrisco dizer que 80% são homens, 20% aí eram as melhores. A gente tem um evento que a gente faz também, que eu lembrei, no início de junho, que é uma competição de programação de robôs, que é para os alunos, é um projeto integrador. Os alunos desenvolvem em Python a programação desses robôs e esses robôs têm que desenvolver algumas tarefas autônomas. Tem no YouTube isso aí, a gente sempre grava na TV Mackenzie. O robô lá tem que fazer uma baliza, coisa que a gente não consegue fazer às vezes, né? Eu não consigo. O robô tem que ter uma luta de sumô, ele tem que pegar uma peça e levar a outro lugar. O grupo que ganhou, eu até tenho uma menção no meu LinkedIn a isso semana passada, um grupo só de meninas, né? Que ótimo. Que são calouras da engenharia da computação. Então é uma coisa que a gente percebe que é um movimento que tem ocorrido. A gente tem visto esse aumento da procura das mulheres e eu acho que a escola, a academia, as empresas, um evento como o seu, acho que ajuda e tem incentivado. Né? A sociedade tem respondido esse número aí que eu acho que historicamente sempre foi baixo. Uma coisa interessante, eu atuo também na graduação no curso de Sistema de Informação. E eu tenho o prazer de trabalhar numa disciplina chamada Organização e Interação de Equipes. É uma delícia trabalhar nessa disciplina, porque você trabalha muito com soft skills. Então, quando você tem uma turma que tem um pouco mais de mulheres, nossa, a fluidez da disciplina é diferente. As meninas participando efetivamente dos grupos, dos debates, é outra trajetória, é outra empolgação, é outro envolvimento. Por quê? Porque elas puxam, né? Elas motivam efetivamente, né? É claro que não dá para generalizar 100%, mas há uma tendência e essa heterogeneidade aí de participantes, isso traz um ganho fantástico aí. Você está de parabéns pelo evento, isso acho que ajuda mesmo. Não, eu vou falar assim, o Instituto Valor está fazendo a sua parte, eu particularmente estou muito engajado nesse evento que vai ter no Cubo no dia 17 de julho. Eu só vou fazer a abertura do evento, né? O grupo que a gente montou, que já está com mais de 50 mulheres no WhatsApp, foi do dia para a noite, vai ser liderado pela Gladys Schwerer, que é a diretora lá do Instituto. Enfim, a gente realmente está engajado, a gente quer esse compromisso para poder daqui a pouco fazer como você falou, ir numa Microsoft, ir numa NVIDIA, ir numa AWS, etc., e trazer essas empresas para perto para poder trazer essa meninada desde cedo para dentro desses programas, né? Porque quando eu fui para a Epicar, a Força Aérea, etc., todo mundo que foi promover Marinha, Exército e Aeronáutica, ia nas salas de aula. Tem que atacar o ensino médio. Exatamente, falar das Forças Armadas, né? E eu acho que tem que ter um movimento, e a gente quer participar desse movimento, a gente vai participar desse movimento de ir mais na base, né? Para poder começar desde já a falar da importância da engenharia, da computação e de como a inteligência artificial pode mudar a vida dessa moçada. Mas voltando aqui agora, depois que eu já fiz a propaganda que o Instituto Valor está fazendo isso, né? E a gente está fazendo com propósito, eu queria falar um pouquinho sobre a aplicação de suporte ao cliente, que hoje em dia está aplicada em todas as indústrias, né? Hoje a parte de atendimento, né, comercial, você tem aí diversas empresas de telefonia, que você tem lá uma efetividade, né, muito boa no atendimento em comparação ao anteriormente aquele telemarketing que a gente
tinha outrora. Então, isso é uma tendência. A gente está com um projeto, inclusive, com um grande fabricante na área de telecomunicações para oferecer suporte técnico por meio de um chat. Então, isso é algo além, porque, claro que aquele chat que fala para você, ó, sua conta está atrasada, pega aqui a sua conta, né? Vocês podem falar o nome? Fica à vontade. Claro, tem um que vocês usam, né? Pelo menos eu tenho o telefone da Claro, eu uso lá. Eu esqueço de pagar a conta, eu entro lá, ele me dá a conta, aquela coisa toda, marco a visita técnica. Agora, um outro nível de interação, eu acho, é quando a gente conseguir, né? Que é um projeto ambicioso que a gente tem feito, é de oferecer o suporte a um usuário de um equipamento, por exemplo, de telecom, né, um switch, um roteador, o cara que vai operar esse equipamento, ele tirar dúvidas técnicas com uma interação desse tipo. Né? É muito mais difícil, obviamente, desenvolver, mas eu acho que é uma tendência que deve aparecer bastante. O saque já está disseminado, né? Quem não está fazendo está se dando mal, está tomando... Tem uma empresa que eu não vou falar o nome, porque quando é ruim a gente não fala. Mas tem alguns serviços públicos que são prestados, que aqui, por exemplo, em São Paulo, e serviço de ordem prioritária, que a interação com a empresa é muito difícil, né, para avisar ocorrências e etc. E o tempo de atendimento é muito ruim. Uma interação do tipo chat, né, com RPA, um Robot Process Automation, que é uma inteligência artificial de alguma maneira, ajuda você o cliente ter uma maior satisfação na resposta e também você triar as ocorrências por meio de uma aplicação admin para poder ver aquilo que é mais urgente, né? Identificar a quantidade de ocorrências. Isso é muito mais efetivo, rápido do que um processamento via telefone que você liga lá e fala, faltou energia aqui, faltou água, né? Então é uma coisa que a gente deve caminhar. E acho que as empresas têm que estar de olho nisso. Muito bom. Lucas, vamos falar um pouquinho com você aqui sobre 3 pontos que quero saber se vocês lá na Liga estão discutindo, né? Tem 3 áreas de indústria que precisam muito e que podem ser muito beneficiadas com a inteligência artificial. Energia, agro e saúde, né? Eu, particularmente, que estou fazendo o AI Summit, a gente tem lá... muita gente falando de saúde, a gente tem 2 painéis exclusivos para isso, porque a gente sabe o potencial da saúde. A gente tem painéis falando de educação, mas a gente não encontrou ninguém buscando soluções ou apresentando soluções, pode ser que tenha, eu tenho certeza que tem, na área de energia e agro. Como você trabalha na Comerc, não é isso? Então, assim, eu acho que são 2 pontos que para a gente interessa muito. Sim. Tá? Certo. Bom, começando pela parte de agro... Fala um pouquinho mais perto do microfone. Lá na Liga, a gente tem um dos projetos que tem essa relação com a parte de agro, que é justamente com a Liga Mac Bambu da engenharia, não sei se o professor conhece, que é para fazer a detecção das espécies de bambu. Que o bambu, nessa interação com essa liga, aplicação interessante. Tem muitas aplicações na engenharia, design, até na produção de filtros, né, de carbono, né? Eu imagino que seja assim. Mas a ideia desse projeto é justamente identificar as espécies de bambu através de visão computacional. Então, foi um projeto legal porque não existe datasets desse tipo de imagem, né? Então, o que a gente fez? A gente foi lá numa fazenda de bambu do Instituto Jatobá, com alguns membros da Liga, foi tirar um monte de foto para construir nossa base de dados, né? Teve um professor da engenharia também que foi fazer algumas fotos de drone das plantações para a gente conseguir ter essa base de dados para treinar os nossos modelos. E esse é o nosso braço na Liga, a princípio do projeto, próximo ali de agro, né? A gente tem um núcleo de finanças que tem uma certa aproximação de agro, no sentido de fazer a predição de algumas commodities, né? Então, nesse escopo seria isso. Na parte de energia, na Liga a gente não tem um projeto em específico nisso, mas eu trabalho na área de energia, né? Então, a parte de detecção de anomalia foi um projeto que eu atuei lá também na empresa, né? Fazer a detecção de quando está tendo uma anomalia de consumo elétrico, né? Uma coisa curiosa que aconteceu foi quando aconteceu as inundações lá no Rio Grande do Sul. O número de anomalias do Rio Grande do Sul subiu muito e a gente ficou curioso por que aconteceu. A gente fez essa relação, né, do consumo elétrico, e muitos clientes são do Rio Grande do Sul. Então, a aplicação de IA nesses contextos, né, na detecção de anomalia de consumos elétricos, né, e de agro, a princípio são esses que eu tenho mais contato, né? E no Brasil são 2 setores importantíssimos, estratégicos, né? O Brasil
talvez o principal país do mundo em energia renovável. Que o Brasil está na frente na transição energética. É muito avançado e o agronegócio é o mais avançado do mundo. Quer dizer, então, as aplicações, por exemplo, teve Maquinário. Maquinário Hoje maquinário. é tudo com IA. Não, até mesmo a pulverização de defensor, né? IoT, IA. Exatamente, com os drones controlando, né? Para poder despejar exatamente no local onde precisa e não despejar em volta. Quer dizer, então... Você falou uma coisa legal. Ele também, essa parte de visão computacional, talvez seja que a IA está mais avançada, né? Sim. Hoje você vai lá no banco e ele reconhece seu rosto lá, a partir de uma inteligência artificial, detecta que é você. A gente tem um projeto que a gente fez aqui também no Mackenzie, né? Para detecção de defeitos em placas solares. Então a gente tem um drone com uma câmera térmica. Imagina você lá que tem uma usina solar com milhares de painéis solares. E um dos maiores problemas que ocorrem em painel solar, ele cria pontos quentes, né? Que é onde você tem um defeito lá. Então a gente vai lá com o drone, faz a imagem e por um reconhecimento, utilizando o IA, você detecta que o painel ou sumiu, foi roubado, tem muita sujeira ou tem um ponto quente. É um projeto bastante interessante que a gente está trabalhando com uma geradora aí, né? Uma geradora chamada Ibitu aí, que tem algumas usinas. Que legal. É interessante. Bom, a gente está... Pode falar. Não, rapaz, aqui a gente precisa atravessar. Falar aqui, mas eu parei. Ó. Foi um projeto que eu tive um contato também, então tem a detecção de anomalias, né, em painéis solares e a partir de drones, então os drones faziam varreduras, né, desses painéis, identificavam as anomalias e falavam o impacto que cada anomalia teria na geração também das placas, né, a severidade de cada anomalia. Então a gente está chegando a esse nível de detalhamento. Né? Você vê a aplicação de inteligência artificial em manutenção das grandes redes elétricas de transmissão? Já tem isso hoje. O primeiro projeto que porque hoje você vê muita manutenção feita com drone e com helicóptero, né? Sim. Mas, e com um homem pendurado lá fazendo a manutenção. Não vai ter jeito. O primeiro projeto que eu tive contato quando entrei na faculdade, não necessariamente na parte de transição, mas na parte elétrica, foi de predição de falhas em turbinas de hidrelétricas, né? Então, ter um modelo de IA que consiga dizer em quanto tempo uma turbina de uma hidrelétrica pode vir a falhar para você fazer uma manutenção preditiva, né? Porque se você for fazer uma manutenção para resolver o problema, quando ele já aconteceu, é muito mais caro. Né? Então, é uma das aplicações essa que parte de predição de manutenção realmente... isso é o que mais... Por exemplo, a gente está desenvolvendo lá com a Santa Casa, né, um projeto, uma pesquisa também, estimativa de idade óssea, olha só, por histórico. Você está nesse também, né, Lucas? É um dos projetos da Liga. O Lucas está em todas, hein? Esse trabalho não dorme. Outra, que horas? IA na medicina, para reconhecer tipos de câncer de estômago. Olha só o que a gente pode avançar em termos de benefício. A anamnese hoje, cada vez mais, né, nos consultórios, estão sendo por históricos. Né? Dificilmente você tem percebido uma anamnese hoje com toque, alguma coisa parecida. As cirurgias hoje estão sendo feitas totalmente com laser, com robôs, né? Com utilização de IA. Né? Então, assim, você percebe o avanço aí. Tem projeto também sendo desenvolvido aí, utilizando IA, para identificar em textos políticos os vieses políticos nas argumentações de discursos, para você ter ideia. Olha só a análise que está sendo feita. Essa questão da política é uma questão mais complexa. Eu só vou citar, porque isso dá para pesquisar muita coisa. Mas eu tive num evento, né? Eu vou citar, mas não vou entrar em polêmica, obviamente. Sexta-feira no CNI, que é o Conselho Nacional de Indústria. Então, muitos países no mundo, muito por conta da política, tem estudado, discutido, brigado por questões de regulação da inteligência artificial. Inclusive, essa matéria ela ocorre por causa da política, por conta da política, mas ela, como a IA está em vários setores, uma regulação impactaria todo mundo. Nos Estados Unidos está na Suprema Corte. Né? Então, não há enfim, a coisa chegou na Suprema Corte. No Brasil, tem sido debatido no Congresso algum viés de regulação e o TSE já emitiu algumas questões para a próxima eleição. Então, enfim, aí é uma questão
realmente complexa, né? Não, eu assisti um podcast no outro dia sobre isso, até para a gente fugir desse assunto rapidinho, né? Não, mas você vê lá o cara com a cara do Cristiano Ronaldo no... sei lá... Não, mas eu vi um podcast outro dia dizendo que o pessoal de esquerda é contra a IA e da direita é a favor da IA. Até nisso os caras estão politizando. Vocês viram, politizando tem uma questão aí, eu não quero nem citar o nome, mas existiu uma fase muito grande de divulgação recentemente de uma devolutiva que a gente teria por dados vazados. Não sei se vocês receberam isso no LinkedIn da vida, não sei o quê. IA simulando... Um vazamento. Simulando... Não. Personagens falando da veracidade daquilo. Isso... E assim, eu tive num summit aí de segurança cibernética, efetivamente há 15 dias atrás aí, e eu perguntei sobre isso e falou, tudo fraude, professor. Porque assim, uma devolutiva de uma grana que o seu dado foi vazado lá em 1900 alguma coisa, a empresa foi multada por isso, foi julgada pelo TSE. Então, assim, ficou uma coisa assim, não sei se é verdade, não sei se é mentira. E começaram a divulgar pessoas de TV nos jornais falando sobre aquilo. Então, e você percebe nitidamente que a voz não é da pessoa. Tem a imagem é muito próxima. Então, assim, até isso para fraude, né? Você tem você consegue detectar fraudes. Né? Teve uma campanha da Volkswagen lá, que é por inteligência artificial, que tinha lá Elis Regina, né? Nós teremos o diretor da UMAP, que conduziu todo esse processo. Fantástico. Olha, vou aproveitar o gancho aqui, porque a gente já tá é bom. Não, a gente está chegando ao final do podcast e você tocou num ponto que, para mim, é muito curioso, né? Você vê uma interseção muito grande da engenharia com a computação na área de inteligência artificial. Mas tem como você trazer outras faculdades, comunicação, arquitetura, né? E eu não vejo as faculdades de arquitetura e de comunicação entrando na inteligência artificial. Só que não chamam a gente. Né? Fazem. Para eles é uma ferramenta. Uma ferramenta, eles usam a ferramenta. Sim. Eles usam, mas assim, eu não vou nem falar a faculdade porque não fica legal, mas assim, Existe, mas não tem essa integração. Você não percebe essa integração. Mas seria acho que a gente discute um lado muito técnico, né? Porque e tem o viés do direito que a gente estava discutindo. O direito, aqui, claro, que vai se debruçar sobre isso. Né? Então, mas tem IA no direito, por exemplo, tem IA na comunicação, né? Tem IA nos negócios, né? Mas assim, eu acho que a gente se uniria muito mais se a gente tivesse essa... Vocês tinham que ter um embaixador para unir todas essas pontas, né? Porque a IA, assim, ela vai mudar todos os setores. Exatamente, ela vai mudar tudo. Já está mudando, né? Enfim. No consumidor está mudando demais, cara. Está mudando demais. Hoje você... Há muito tempo já, né? Você faz um pedido e já na sequência você já começa a receber propaganda daquele pedido. Aquilo ali eu acho horroroso. O seu histórico já foi para a água, né, meu? Esse foi um dos motivos de eu ter saído das redes sociais. Então, isso é complicadíssimo. E análise de sentimento. Pra caramba. Outra coisa que está entrando muito agora, análise de sentimento, quando você adquire um produto, principalmente nas lojas físicas, você tem você percebe que você sempre está sendo filmado, né? E está claro que você está sendo filmado. E as empresas estão avaliando como você sai literalmente daquela loja, daquela aquisição, o quanto você saiu satisfeito ou não. Experiência. Isso é análise de sentimento. Legal. Muito feito também. Bom, como vocês sabem, meus amigos, o propósito aqui do AI Summit Podcast é esquentar as turbinas para o grande evento que vai ter nos dias 2 e 3 de setembro. Onde é que vai ser esse evento? No Mackenzie. No Mackenzie. Então, assim, Rui Barbosa. O Mackenzie é um berço mesmo de inovação e a gente não poderia ter acertado melhor na escolha do local. E desde já aqui eu agradeço o pessoal não só do pessoal da universidade, mas do Mackenzie Soluções também, que tem dado um apoio incrível. Mas agora eu quero a percepção de vocês, até para ficar gravado aqui nos anais da história. Você que tomou contato agora muito recentemente com o AI Summit, o que você, como jovem, como pesquisador, vê de benefício nesse evento? Seja claro, seja
Não precisa ficar puxando saco, não, que aqui não precisa. Ótimo. Eu acho que para os jovens, o pessoal que está entrando no mercado, eu acho que é uma porta de entrada essencial, assim, para ter uma noção do que já está sendo feito, né, nas empresas, né, ter esse contato com essas experiências, para o jovem ter uma noção do panorama de onde ele pode se encaixar. Então, acho que na cidade, né, o pessoal um pouco mais novo tem essa dificuldade essa confusão, né, de achar onde ele pode se encaixar. Eu acho que ter esse contato, né, com diversas aplicações. Acho 50 palestrantes, cada um trazendo um conteúdo diferente. Exatamente, eu acho que é essencial para nortear, né, a carreira, né, do pessoal, né, dos graduandos, né, dos universitários no geral. Então, acho que seria isso. Muito bom. Ele, antes da gente estar aqui, ele tinha mandado um e-mail anônimo, né? Pedindo um apoio para a Liga. Você está sabendo disso ou não? Mandou pro Dirceu? Não, mandou para ele. Mandou para mim. Ah, é? Aí eu falei assim, tá bom, o que você vai me dar em troca, né? O podcast, você respondeu isso para ele? Já o podcast, você tá uma hora eu vou te aqui. dar em troca o podcast, cara. Meu preço é absurdo. Fazer uma força-tarefa. Esse menino é um gênio. Uma hora. Lucas, você pode falar para ele assim, meu preço é absurdo, como cara. eu sei que vocês tesouram as minhas iniciativas, tá entendeu? certo? Eu já alinhei com ele nos bastidores. Pode dar para ele. Fazer uma força-tarefa de divulgação. Bruno, Dirceu, vocês que estão mais envolvidos. Eu sou meio suspeito a falar, né, do AI Summit. Eu acho que é uma super iniciativa. Que bom que está sendo realizado no Mackenzie. Que bom que a gente está sendo muito envolvido, né? No começo eu fiquei meio até assim, né? Porque a gente não estava sendo envolvido e eu acho que agora a gente está sendo bastante envolvido. Acho que isso é importante para nós, é importante para os nossos alunos, é importante para a comunidade como um todo, né? E que bom, mais uma vez, que está sendo feito no Mackenzie. Sim. E eu só quero finalizar com uma frase. Lifelong learning. É isso aí. Nunca é tarde ou cedo demais para aprender. Eu acho que eu vivo isso, vivencio isso e respiro isso. Lifelong learning. Beleza. Brunão? Da minha parte, eu acho que, fazendo o gancho aqui, como o Dirceu falou, né? Eu acho que a IA a gente tem muito que aprender. Sim. A gente tem muitas lacunas de legislação, de capacitação, necessidade de pessoas aí para desenvolver. E ela certamente vai impactar todos os setores da economia de uma maneira até, claro, você substituir algumas funções, mas vai gerar muitas oportunidades. E aí o Summit, com pessoas relevantes de diversas áreas, discutindo o momento numa universidade, que é onde a gente espera que seja o promotor desse tipo de ação também, eu acho que é extremamente relevante para jovens. E assim, tudo bem, ele é jovem, está lá na IA, a gente é mais velho aqui, ou velho, mas é o seguinte, todo mundo está num estágio de conhecimento meio igual nisso daí, né? Tá todo mundo na mesma página, né? Então tem oportunidade para todo mundo. E eu acho que abrir esse espaço de discussão, trazer gente relevante, certamente vão surgir ideias desse summit aí que podem ser levadas a entidades governamentais, empresas, né, ações, negócios, enfim. Eu acho que é ótimo. Está de parabéns aí o Muzi pela iniciativa e o Mackenzie por ter abraçado também. Né? Então eu vou contar uma novidade para vocês, com exclusividade aqui para os meus amigos do Mackenzie, tanto no AI Summit quanto em todos os warm-ups que irão acontecer daqui até o dia do evento, a gente vai atrair as startups para fazer pitch, tá? Boa. Já anunciamos isso no LinkedIn, anunciei ontem, um negócio desse aqui, mas por Mackenzie eu não tinha falado ainda, eu estava esperando esse podcast, né? Então a gente quer muito que vocês se engajem nesse processo. Acionar a incubadora. Para poder fazer com que os startupeiros venham para perto da gente, tá? Então a gente já vai... E os warm-ups, eles estão selecionados por temas, tá? De cabeça, o primeiro vai ser no AIA, no Hotel Rosewood, que vai tratar de diversidade e sustentabilidade. Depois eu vou ter no Cubo, dia 17 de julho, a gente vai ter Mulheres na IA, um evento particularmente exclusivo para as mulheres. Então, eu fico muito feliz de verificar que o Mackenzie já está com quase 25% de mulheres nos cursos de computação e de engenharia. Isso é bom demais saber. Depois, a gente, no dia 23 de julho, vai ser no Inova HC, um warm-up focado na área de saúde, né? Depois a gente tem no dia 1º de agosto no Mackenzie, o segundo warm-up no Mackenzie, já tivemos um, né? Então lá é a IA na educação, então a gente vai estar trazendo palestrantes muito interessantes, e o último vai ser
no dia 19 de agosto, de novo voltando para o Cubo, para falar sobre as nossas atuais lendas de startup, né? A gente vai levar lá 5 empreendedores que já estão voando muito na área de inteligência artificial. E em todos esses eventos, e mais nos intervalos do AI Summit, a cada intervalo entre um painel e outro, a gente vai receber as startups lá para fazer pitch, tá certo? Tem que pagar uma taxa, né? Porque nada é de graça, não tem almoço grátis na economia. Mas vai ser um prazer, a gente está querendo receber pelo menos umas 12 startups lá. Então, professor Disseu, professor Bruno, você, Lucas, começa a promover isso aí, porque a gente quer muito startup do Mackenzie lá dentro fazendo a diferença. E fazendo diferença não só na academia, mas na história também. Boa. Tá bom? Muito bom. Gente, obrigado. Mais um podcast de sucesso aqui, com pessoas muito bacanas, como vocês perceberam aqui. Um agradecimento especial, então, ao professor Milton, que ele é o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, né? Que foi ele que deu o pontapé inicial para a gente poder estar lá no Mackenzie hoje promovendo o AI Summit nos dias 2 e 3 de setembro. Agradeço todo o apoio da Escola de Engenharia, do FCI, ao professor Marcos, a professora Daniela, né? E agradecendo aqui também ao jovem Lucas, que está aqui da Liga de IA, tá certo? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.